Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Rio Largo, Marcelo Ribeiro. Nosso assunto, a discussão em torno da água, da escassez de água, dos rios que passam nessa região e trabalhando esse assunto justamente no mês em que se comemora o Dia Mundial da Água. Secretário, nós falamos sobre a questão, o senhor levantou uma questão importante no primeiro bloco, que são as barragens, não é? Que estão ao longo do rio Mundaú, não é isso? Isso. E do Paraíba. E do Rio também. Paraíba, exatamente. E quando chega ao estado de Alagoas, já no final, em Rio Largo, Maceió, correto, este rio já vem praticamente o que sobra dele, com os detritos, toda a poluição existente. Nesse sentido, há possibilidade de uma discussão em torno de um consórcio para gerenciar essas questões? Seria viável? É uma proposta, digamos assim, que não se pode pensar a longo prazo? Como o senhor vê essa questão? Olha, Gorete, o consórcio que você alude seria o Comitê de Bacia, né? O Comitê de Bacia, segundo a Lei das Águas, a 9433, inclusive estamos comemorando os 20 anos de criação da Lei das Águas, é exatamente esse colegiado, né, heterogêneo, né, plural, que vai exatamente fornecer os elementos para quê? Para a criação do plano de bacia, no caso das duas regiões, né, detectando os pontos de poluição, formas de mitigar, incentivando a criação, que isso é importantíssimo, dos chamados planos municipais de saneamento básico. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque a lei do saneamento básico, que é a lei 11.445, também de 97, aponta que até dezembro deste ano, de 2017, todos os 5.568 municípios brasileiros deverão obrigatoriamente ter os seus respectivos planos municipais de saneamento básico. Nós, em Rio Largo, estamos fazendo nosso dever de casa. Assumimos há pouco mais de 3 meses, né, essa missão de gerir um município complexo, hoje com mais de 120 mil habitantes, né, muita gente, e temos, então... Densamente povoado. Densamente. Né? Infelizmente, como o censo do IBGE, ele foi feito em 2010, inclusive foi o ano que ocorreu aquela enchente terrível, então o censo, ele não contabilizou a população, o contingente populacional que veio após as enchentes. Vários e vários conjuntos habitacionais foram criados após, né, as enchentes, exatamente para receber aqueles desabrigados. E além desses desabrigados, muitas pessoas saíram até aqui de Maceió e foram morar em Rio Largo. Rio Largo é um município próximo, vizinho a Maceió. 27 quilômetros, 27, né? Tem com VLT, né, a 50 centavos a passagem, com ar-condicionado, sem engarrafamento, né, um transporte de primeiro mundo, né, aliás, deveria ser incentivado em todo o estado e talvez, quiçá, no Brasil, transporte ferroviário. Que foi deixado, infelizmente, da época. Uma decisão errada do país. Sem dúvida, né? Foi o lobby, essa dimensão, né? Exatamente, mas para a gente não tergiversar, porque são muitos assuntos, então Rio Largo recebeu, hoje tem um contingente extremamente populoso, né? Um município altamente adensado, e por conta disso nós temos que fazer um plano de saneamento básico consentâneo a esses desafios. E aí o que diz a lei? Até dezembro deste ano, como eu falei. Veja só a injustiça. Nós recebemos o município há 3 meses apenas. Então, gestores anteriores que não fizeram o seu dever de casa, porque a lei da política nacional ela faz 20 anos, há 20 anos os gestores não fizeram absolutamente nada, e nós agora temos aí menos de 7 meses para poder terminar, né, ficar correndo. E não é considerada essa situação, secretário? Até o momento não houve qualquer sinalização, né, da União no sentido de prorrogar esse prazo. O que acontece se este prazo não for prorrogado e se, porventura, os municípios não fizerem seus planos municipais de saneamento? Ficam impossibilitados de receber recursos federais para a área de saneamento básico. Para quem não sabe, a área de saneamento básico não é só esgotamento, ela abrange oferta e distribuição de água potável, o próprio esgotamento sanitário,
gestão de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais em áreas urbanas. Então, são 4 vertentes que estão englobadas nesse conceito de saneamento básico. Então, se efetivamente o governo federal não prorrogar, nós estamos aí numa deadline, ou seja, num prazo peremptório, escasso, né, muito exíguo para poder terminar. Estamos correndo contra o tempo, né, já fizemos contatos, inclusive, com a Fundep, que é a Fundação de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, que tem técnicos altamente qualificados, não precisa, por conta de uma decisão, um fragmento jurídico de licitação, por ser uma entidade de interesse público, dispensa de licitação, e por conta disso também preços aquém dos praticados por empresas privadas no mercado. Então, a nossa expectativa, né, é contratar o mais rapidamente possível a Fundep para que possa fazer esse trabalho. Isso é um exemplo que os demais municípios poderiam acompanhar, claro. Não é? Porque a universidade dispõe a custo zero, não é? Não vai precisar pagar uma empresa para fazer uma consultoria nessa área. Né? A custo zero não, mas custo zero, digo, a valores abaixo dos de mercado. Muito, né? Abaixo. Porque a empresa, evidentemente, a essência de uma empresa privada é o lucro. Exatamente. Né? E a Fundep, ela não tem esse viés. O dinheiro que ela arrecada, por exemplo, num trabalho como esse, ela reinveste em pesquisa, em extensão, claro. Então, é um círculo virtuoso que se cria. E que fica no Estado. Não é? Com certeza. E que fica no Estado, quer dizer, a produção científica vai sendo alimentada e a gestão pública vai bebendo na fonte. Isso é uma... É um círculo virtuoso. Virtuoso, exatamente. Então, nesta mesma linha, Gorete, nós estamos também contratando, fazendo tratativas preliminares para a criação do nosso aterro sanitário. Não é? Nós tínhamos uma opção de estarmos no consórcio, né, intermunicipal da região metropolitana. O que houve? Não, o prefeito Gilberto Gonçalves, tendo em vista a morosidade, não é, dessas tratativas, a complexidade também, existem uma série de barreiras, um prefeito, né, tem essa noção, o outro já não tem o mesmo entusiasmo com relação a isso. Então, são visões heterogêneas e nós não podemos esperar. E nesse meio aí ainda tem, não é, naquela região ali emblemática, a localização do aeroporto de Maceió, que está encravado no município de Rio Largo, não é isso? Então, e o perigo que representa em alguns meses aí, em que o aparecimento de pássaros nas proximidades da pista de decolagem e aterrissagem das aeronaves constitui um perigo constante, não é? Claro. E tem que se resolver essa questão urgentemente. Não tem a menor dúvida. O risco aeroviário, né, em função dos pássaros, como você bem acabou de colocar, é um risco iminente, constante, diuturno. Então, nós temos uma preocupação, fazemos um trabalho em parceria com a Infraero, um trabalho muito bom de educação ambiental. Recentemente foi feito um concurso, achei uma coisa fantástica, que foi um concurso dos alunos do ensino fundamental de cordel, falando do risco aeroviário. Então, você unia cultura popular, né, educação ambiental, uma coisa belíssima. Eu fui, inclusive, na solenidade, na premiação. É uma coisa emocionante ver aquelas crianças falando com tanta propriedade, com tanta, né, poesia, né? O cordel é uma coisa bem nordestina. Então, foi muito bacana, foi muito gratificante participar disso. Mas, como você bem colocou, o risco ele é constante e, se Deus não fosse brasileiro, né, a coisa já poderia ter tido aí uma tragédia de proporções planetárias. Pássaros de porte, como urubus, por exemplo. E o impacto numa aeronave são toneladas. Né? Então, inclusive, recentemente passou aquele filme dirigido pelo Clint Eastwood, Sully, né, com Tom Hanks, que fala exatamente o caso concreto de uma aeronave que foi atingida nas 2 turbinas em Nova York e teve que fazer um pouso de emergência no rio Hudson. Exatamente. Então, a falta de um aterro sanitário para aquela região é algo que tem que ser solucionado urgentemente. Se não houve a condição de fazê-lo com Maceió, que seja feito com os demais municípios. E, claro, o município de Maceió também
deve ter interesse Claro. em colaborar nesse trabalho, porque tem ali a porta de entrada do turismo que faz não só de Maceió como um estado Claro. uma fonte inesgotável de desenvolvimento, não é? Com certeza. Então, além disso, você tem a própria questão local, né? Que é a questão de você contaminar o solo, né? Sim. Percolar com chorume, né? Contaminando um recurso estratégico, que são as águas subterrâneas, própria contaminação do ar. Você tem catadores numa situação degradante, né? Vivendo, habitando um local absolutamente insalubre. Então, por N razões, né? Nós temos que ter o nosso aterro. O prefeito Gilberto Gonçalves optou por fazer um aterro só em Rio Largo, mais ou menos como a época o prefeito Cícero Almeida fez com o Maceió. Então, nós vamos ter um aterro só nosso. Então, começamos esse diálogo com a Fundeps para a elaboração do estudo de impacto ambiental e, consequentemente, no menor lapso temporal possível, podermos, então, entregar à sociedade rio-larguense o nosso tão desejado aterro sanitário. Pois bem, como está a gestão da APA, da área de proteção ambiental, lá, por exemplo, da Mata do Rolo, secretário? Não, infelizmente, Gorete, lá não é uma APA, tá? Não. A APA é uma categoria de unidade de conservação, mas, coincidentemente, assim que eu assumi, porque a APA, pela Lei 9985, que é a lei do Sistema Nacional... O que se tinha de notícia, perdão interrompê-lo, mas o que se tem de notícia sempre cita como aquela região ali como uma área de proteção ambiental. Não é? Não, ela é uma APP, que é diferente de uma APA. É uma área de preservação permanente à luz da Lei 12.651, que substituiu a 4771, que era o antigo Código Florestal. Então, pela lei nova, né, e anterior e nova, é uma área de preservação permanente. Mas, coincidentemente, dentro do que você colocou, assim que eu assumi, eu tive a oportunidade de visitar a Mata do Rolo, né, a área de captação da Casal, e a situação é extremamente preocupante, né, porque lá entra quem quer, invasões, né, à luz do dia, desmatamento, motosserra. A gente de dia ouve o barulho das motosserras, né, assoviando aquela música tenebrosa nos nossos ouvidos. E o meu objetivo, enquanto secretário, é criar uma área, que é uma área de relevante interesse ecológico. Porque, para se criar uma APA, a Lei 9985, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem alguns, digamos assim, alguns regramentos. Um deles é que seja uma área de grande extensão. Ali não é, infelizmente era, mas não é mais. Então, uma área é uma espécie de uma apinha, né? Uma pequena APA com as mesmas características, com o mesmo tipo, né, de proteção que pode efetivamente ser feita, mas, de qualquer maneira, a gente tem que fazer, e não só na Mata do Rolo, mas na Mata da Sálvia e outras, né, matas atlânticas muito importantes para Rio Largo. Eu me referi, melhor dizendo, à Mata do Rolo, secretário, porque, pelas informações, a mata garante cerca de 70% ainda do abastecimento lá de Rio Largo. Isso. Por meio de suas nascentes, não é isso? Exatamente. Rio Largo é um município, assim, extremamente privilegiado, né? Na sexta-feira eu tive a oportunidade de ir a 2 nascentes, 2 minações com água mineral. E a situação preocupante, porque você vê ali próximo à nascente o esgoto correndo, o lixo, né, uma degradação ambiental, as senhoras lavadeiras usando aquela área que é muito importante, com uma água de excelente qualidade, sendo degradada, sendo contaminada. E o monitoramento, como é que pode ser feito? Pode também ter a colaboração aí? Sem dúvida, né? Aí nós temos que fazer uma parceria com a coletividade. Aquilo que diz o artigo 225 da Constituição, o caput do artigo, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Né? Então, esse dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, é um co-dever, né? Um dever que é repartido entre o poder público e a coletividade, a sociedade. Pois é, além de se identificar essa degradação ambiental, ainda há também, se não me engano, construções, não é, irregulares no entorno lá da Infelizmente, APP. Sim, né? Com a benevolência, com o beneplácito, né, com a inércia do poder público que nos antecedeu, né, essas construções foram feitas, essas invasões foram feitas, e hoje você tem uma situação extremamente complicada.
prefeito Gilberto Gonçalves vem atuando fortemente no sentido de coibir e retirar muitas invasões, mas há situações de anos e anos de uma determinada pessoa ocupando uma área. A Procuradoria do município vai resolvendo exatamente, aos poucos, e você às vezes cria né, uma situação de uma antinomia, de um conflito social, em função de pessoas que estavam mal acostumadas exatamente com essa tolerância, né, com essa leniência do poder público. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já voltamos com o secretário de Meio Ambiente do município de Rio Largo. Já já.